Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar o filtro passa-baixa com atenuação limitada ou até mesmo ajustável. Bom pessoal, nós já estudamos o filtro passa-baixa composto ali por um resistor e um capacitor lá na aula 147. Caso você não tenha visto ainda, tá? O link para esse vídeo está na lista de vídeos de referência que está na descrição do canal. Tá? Tenta assistir antes de continuar com esse, tá? Agora, se você já domina o assunto, basta continuar aí e ver o que modifica aquele filtro, ok? Vamos lá então. Observe o circuito da figura 1. Para baixas frequências, o resistor que foi adicionado ao circuito fundamental não modifica o funcionamento, pois o capacitor se comporta como um circuito aberto, fazendo com que a tensão de saída seja igual à tensão de entrada. É nas altas frequências que nós vamos ter a diferença no comportamento do circuito. Isso porque a presença do resistor R2 faz com que a tensão de saída não tenda a zero, mesmo quando a frequência de entrada tender ao infinito. Isso porque nessa condição o capacitor tende a se comportar como um curto-circuito, né, mas a tensão de saída será a tensão do resistor R2, que vai formar então um divisor de tensão com o resistor R1 nessa condição, né, de frequências muito elevadas. A figura 2 mostra o gráfico da tensão de saída em função da frequência. Então, o gráfico do ganho do filtro é mostrado na figura 3. Note que a tensão de saída é maior do que zero para toda a faixa de frequência, mesmo na banda de atenuação. Então, para determinar o ganho de tensão, vamos aplicar a regra do divisor de tensão. Observe a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, né? Então, dividindo a expressão pela reatância indutiva, multiplicando pelo operador do numerador imaginário J e escrevendo a expressão em termos da frequência F1 e da frequência de corte, vamos obter a equação 1. O denominador dessa equação é igual ao que vimos lá para o circuito passa-baixo fundamental no vídeo da aula 151, mas o numerador é novo e devemos analisar ele com um pouco mais de atenção. Então olha lá pessoal, se a gente aplicar as propriedades que nós vimos lá dos logaritmos, né, no caso ali nós temos o produto de A e B, né, separado em dois termos, nós vamos obter essa expressão para o ganho desse filtro, né, em dB. Então analisando para o numerador ali da equação 1, né, onde nós temos na representação agora como 20 de log na base 10 da raiz quadrada de 1 mais a relação entre a frequência do sinal e a frequência F1 ao quadrado, nós temos que, se o valor da frequência do sinal aplicado é muito maior que a frequência F1, ou seja, a relação entre a frequência do sinal aplicado e a frequência F1 ao quadrado muito maior do que 1, que resolvendo então nessa condição, nós temos 20 de log na base 10 da relação entre a frequência do sinal aplicado sobre F1. E essa expressão ela vai definir a assíntota de Bode para o numerador da equação 1. Se a gente colocar alguns valores aí para a frequência F, por exemplo, na própria frequência F1, nós temos um ganho ali de 0 dB. Se agora a frequência do sinal for o dobro, né, da frequência F1, ou seja, 1/8 acima, nós vamos ter ali 6 dB. Agora, caso a frequência do sinal aplicado seja ali muito menor do que a frequência de corte F1, nós temos que o primeiro termo ali tende a 0 dB, que corresponde então a uma assíntota para baixas frequências. Então olha aí pessoal como está o gráfico completo de Bode e o idealizado para o numerador da equação 1, né? Então nós temos a figura 4 que representa isso. Agora podemos determinar o ganho de tensão em dB plotando as assíntotas do numerador e do denominador da equação 1 no mesmo gráfico, como mostra a figura 5. Observe que a frequência de corte tende a ser menor que F1, pois o numerador de F1 inclui apenas o resistor R2 lá do circuito, enquanto no denominador a frequência de corte inclui a soma de R1 e R2. Então note ali que para frequências menores do que a frequência de corte, as assíntotas horizontais estão em 0 dB. A partir da frequência de corte, uma das assíntotas permanece em 0 dB, enquanto a outra apresenta uma queda de 6 dB por oitava. A partir da frequência F1, a assíntota de menos 6 dB por oitava é compensada por uma assíntota de mais 6 dB por oitava, resultando então em uma assíntota horizontal que é determinada pela expressão 2.
Uma vez estabelecida a envoltória do gráfico de Bode, podemos traçar a curva real, marcando primeiro os pontos com diferenças de 3 dB na frequência de corte. Quanto à fase do circuito, pessoal, pode ser determinada, então, a partir da equação 1, conforme a expressão 3. Precisamos agora substituir a frequência por alguns valores chaves aí, né? E assim, então, plotar o resultado em uma escala logarítmica para as frequências. O primeiro termo da equação 3 define o ângulo de fase estabelecido pelo numerador da equação 1. Então, o gráfico assintótico estabelecido pelo numerador aparece na figura 6. Observe o ângulo de fase de 45 graus para a frequência F1 e a assíntota de linha reta entre uma década abaixo e uma década acima. Agora que temos um gráfico assintótico para o ângulo de fase do numerador, podemos desenhar a curva de fase completa traçando as assíntotas das duas funções da equação 1 no mesmo gráfico, como mostra a figura 7. Na região de corte de uma década abaixo da frequência de corte e uma década abaixo da frequência de corte F1, a fase torna-se negativa devido à influência da assíntota da frequência de corte. Na região de uma década acima da frequência de corte e uma década acima da frequência F1, o ângulo de fase aumenta porque a assíntota da frequência de corte se mantém constante em menos 90 graus, enquanto a assíntota de F1 tem uma inclinação positiva. Então, para frequências centrais, o gráfico devido à frequência F1 compensa a queda negativa associada à assíntota de frequência de corte, resultando numa resposta praticamente aí constante. Como as assíntotas nessa região intermediária têm inclinações iguais e opostas, os ângulos de fase são iguais em F1, né, e a frequência de corte FC, mas observe que são menores do que 45 graus. O maior ângulo de fase negativo ocorre para uma frequência entre F1 e FC. Bom, vamos ver o funcionamento desse circuito em dois momentos agora, tá? Primeiro no simulador, né, no LT Spice, e depois nós vamos para a bancada aqui tirar resultados experimentais, ok? Vamos lá. Antes de partir para a simulação e para a parte experimental, vamos calcular os parâmetros do nosso circuito de teste, né? Só que aqui nesse circuito, pessoal, o resistor R2, eu tornei ele ajustável, ou seja, eu vou trocar ele por um potenciômetro, ou pode ser um trim-pot, por exemplo, né? Então, além de ter ali uma atenuação limitada, se torna ajustável, já que R2 agora pode assumir diversos valores. Então, esse circuito será usado na prática, né? Então, vamos começar calculando os valores esperados, considerando os extremos dos valores do potenciômetro. Já que é um potenciômetro ali de 1 kΩ, vamos começar com o R2 valendo 0 ohm, ou seja, nessa condição temos o filtro passa-baixa RC elementar, que faz com que a frequência F1 tende ali então ao infinito, e a frequência de corte é então de 1,592 kHz. Ainda esperamos ver um ganho de menos 20 dB por década para frequências maiores do que a frequência de corte. Já quando R2 é igual a 1 kΩ, ou seja, o valor máximo que esse resistor vai poder assumir ali no nosso circuito prático, F1 passa a ser de 1,592 kHz. E a frequência de corte é reduzida para 795,8 Hz. Ainda nós esperamos que o ganho do filtro seja de menos 6 dB para frequências muito maiores do que a frequência F1. Então aqui está, pessoal, o circuito que nós vamos simular, né, que depois vamos ver na prática, aonde o resistor R aqui, pessoal, ele vai poder assumir alguns valores que eu coloquei aqui na lista de parâmetros, né, para o valor de R. Então ele vai estar valendo ali 1 miliohm, 10 ohms, 100 ohms e até ali 1 kΩ, né? Então esses são os valores que eu vou colocar aqui para teste. E agora vamos traçar aqui a resposta em frequência desse filtro e ver o que R vai então causar na resposta desse filtro. Então vamos rodar aqui a simulação e a saída do circuito, conforme foi indicado lá na figura 8, é aqui logo acima de R2. Então agora nós temos uma família aí de curvas, né? E cada uma dessas curvas aí, né, cada cor delas corresponde a um valor da resistência R2, tá?
Para a gente ver certinho o que está acontecendo, ó, a gente vem aqui no gráfico, clica com o botão direito, né? Lá em View, a gente consegue colocar aqui o Step Legend. Aqui, pessoal, nós temos então uma legenda onde cada cor aqui representa o valor de um dos resistores. Então, a verde clara aqui nós temos para o resistor de 1 milhão, né? O azul nós temos para 10 ohms, vermelho aqui nós temos 100 e por último aqui nós temos para 1K. Esse 1 milhão é porque eu não consigo colocar um resistor aqui igual a zero, não posso atribuir zero para esse valor, então eu coloquei um valor bem pequeno, que representa lá o nosso filtro passa-baixa elementar. Então, se eu colocar aqui então o cursor, vamos chegar ali na frequência de corte, que é de 1592, pelo menos vamos tentar fazer isso de forma um pouco mais aproximada, ó, 1593, nós temos aqui, ó, menos 45 graus, está considerando aqui a curva verde, tá? Então, começando em 0 dB, então passa baixas frequências. Conforme vai aumentando a frequência, observem aqui, né, no pontilhado verde, que nós temos do outro lado aqui, né, no gráfico vertical da direita, menos 45 graus. E o ganho do filtro, menos 3 dB, que é o que nós estudamos lá no filtro elementar. Já para outros valores de resistência, pessoal, observe então que a curva, principalmente pontilhada aqui, fica mais fácil de a gente observar, né, que ela vai se distanciando do valor ali de 45 graus para qualquer frequência, como é o caso quando R2 é 1 kHz, né, onde nós temos aqui essa outra cor aqui entre um verde e um azul, né? Observe que o ângulo máximo aqui está um pouco abaixo ali de 18 graus negativo. E também a atenuação do filtro nesse caso, ela é modificada, né? Então, quanto maior o valor da resistência, menor será a atenuação do filtro para essa faixa de frequência elevada. Já valores pequenos para R2, nós temos uma atenuação maior. Tá? Então, olha lá, quando o resistor R2 tende a um valor muito pequeno, note que nós temos uma atenuação grande aqui, ó, dada pelo gráfico contínuo verde. Aumentou um pouquinho a resistência R2 ali para 10 ohms, observe que a atenuação ela começa a ser um pouco limitada ali, distanciando em cerca de 10, 20, 30, em cerca de 40 kHz. Nós começamos a ter um desvio da curva de atenuação, certo? Ou seja, o ganho do filtro começa a se distanciar da verde, que é o filtro mais básico, né? O filtro elementar. Aumentou ali a resistência para 100 ohms, observe então na linha vermelha, agora contínua, que o distanciamento começa mais cedo ali, né? Nós já temos uma diferença do ganho ali com relação à linha azul e verde, tá? Então, quanto maior o valor de R2, menor vai ser a atenuação do filtro. E até a mesma fase, né, que inicialmente é 0 grau para todos os valores de resistência, para valores elevados de R2, tende a voltar a ser 0 grau, novamente a fase do sinal de saída. Agora vamos ver isso na prática. Bom, começando aqui, pessoal, nós temos o nosso circuito, né, o resistor R1, conforme o esquema, de 1 kΩ, o potenciômetro, o trimpote, no caso aqui, de 0 a 1 kΩ, e o capacitor de 100 nano, né? Bom, aqui então no canal 1, em amarelo, nós temos aqui o sinal de entrada, que vem lá do gerador de funções, e no canal 2, em verde, nós temos o sinal de saída do filtro, ok? No caso aqui eu estou aplicando um sinal de 400 Hz, que está dentro ali da banda de passagem do filtro, então nós temos pouca atenuação aqui, né? Nós temos um sinal de 103 milivolts mais ou menos aqui de amplitude, né, o pico aqui, e nós temos 96 milivolts e com um pouco de atraso no sinal de saída. O trimpote, a princípio, ele está zerado, certo? Está em curto-circuito, a resistência dele é nula, então nós temos o filtro passa-baixa elementar. Então, conforme eu vou aumentando a frequência, o que vai acontecendo? Eu vou tendo uma atenuação do sinal de saída, certo? Então, se eu chegar ali a frequências bem elevadas, por exemplo aqui em torno de 5 kHz,
observe que nós temos uma forte atenuação do sinal de saída, conforme esperado, né? Se a gente for observar aqui a fase também, ó, do sinal, nós temos aqui um atraso significativo do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Isso é o esperado que nós já vimos em aulas anteriores. Agora, o que acontece se eu elevar o valor daqui da resistência para 1 kΩ, né? Então eu vou pegar aqui e vou colocar no valor máximo. Mas eu vou fazer isso de forma lenta para que vocês vão observando a amplitude do sinal lá no osciloscópio. Tá? Olha lá a fase diminuindo e a amplitude aumentando do sinal de saída. Certo? Quando eu chegar aqui no valor máximo, eu tenho agora o resistor R2 do esquema ali valendo 1 kΩ. A amplitude de saída é metade da amplitude do sinal de entrada. Né? Então, o que nós já vimos lá? Que essa atenuação da tensão pela metade é um ganho de menos 6 dB. E lembre-se, pessoal, para frequências mais elevadas em relação à frequência de corte, né, de uma linha reta lá no diagrama de Bode, ou seja, o filtro agora vai cortar no máximo, ou seja, vai atenuar no máximo, com um ganho de menos 6 dB. Ou seja, o filtro agora tem um ganho de menos 6 dB para todas as frequências elevadas, né? Uma vez que agora o capacitor está se comportando praticamente como um curto-circuito, né? Elevadas frequências. Então nós temos agora um divisor resistivo formado por R1 e R2. Como eles têm o mesmo valor, a tensão de saída, no caso ali, pegando na metade da resistência total do circuito, tem então metade da tensão, ganho de menos 6 dB. Então eu posso agora voltar a reduzir o valor da frequência e observe bem a amplitude aqui, que vai por uma boa faixa da frequência, vai permanecer sempre na saída metade do valor da entrada. Então aqui eu estou ainda na faixa de atenuação do filtro. Olha lá, pessoal, sempre próximo da metade aí a tensão de saída. Agora eu estou próximo da frequência de corte que a gente tinha para o caso de não ter a resistência R2 de 1 kΩ, né? Observe que agora a minha tensão de saída já não é mais metade da tensão de entrada. Isso porque a reatância do capacitor agora não é mais nula, né? Nós estamos com uma frequência um pouco mais baixa. Então agora a impedância total do circuito não é mais 2 kΩ, certo? Nós temos agora o capacitor influenciando também. Mais uma vez aqui atuando no trim-pot, e observem lá na saída ali em verde, né? Olha aqui, ó, com ele em 1 kΩ e agora anulando o efeito dele. Eu vou passar o cabo do gerador de funções aqui para o osciloscópio e vamos traçar o diagrama de Bode nas duas condições, com o resistor R2 valendo 0 e depois valendo 1 kΩ, para a gente comparar então a resposta. Vamos começar então o nosso teste aqui para a resposta em frequência desse filtro na prática, indo de 10 Hz até 20 kHz, ok? Que é o suficiente aí para a gente pegar pelo menos uma década acima e abaixo da frequência de corte do filtro, que é de 1592 Hz, né? Isso porque o primeiro teste está sendo com o trim-pot zerado, tá? O valor da resistência aqui dele está na posição aqui para 0, né? Então vocês vão poder acompanhar o teste, lembrando que a escala em azul aqui, vertical, em azul é para o ganho do filtro, tá? E em vermelho aqui nós temos a fase do sinal, ok? Vamos iniciar o teste. Observe em azul ali a linha que está sendo formado no gráfico em 0 dB. A fase do sinal de saída, ela vai diminuindo à medida que a frequência vai aumentando, certo? À medida que nós vamos nos aproximando ali da faixa de atenuação. O ângulo de fase ele vai tendendo a menos 90 graus, né? Isso considerando aí todos os componentes ideais, né? Coisa que na prática não existe. Então vamos ver aqui, pessoal, né? Na banda de passagem, olha o ganho aqui, né? Aproximadamente aqui 0 dB, né? Podemos considerar aqui 0 dB e conforme vai aumentando a frequência, chegar lá na frequência de corte, 1500
O valor mais próximo, acho que esse aqui, ó. 1587, nós temos menos 3,1 dB, né? Que é um valor muito próximo aí do valor teórico. Se a gente considerar o desvio aqui, né, da tolerância dos componentes, tá ok aqui com os valores teóricos. Conforme vai aumentando a frequência, o filtro vai atenuando cada vez mais o sinal e vai atrasando o sinal de saída em relação à tensão de entrada, né, o sinal de entrada. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou aumentar aqui a resistência, colocar no outro extremo. Agora tem 1 kΩ e vamos agora repetir o teste para ver a diferença da resposta em frequência aqui. Mais uma vez. E olha aí, pessoal, se não é exatamente aquilo que nós vimos na parte teórica, né? Nós temos aqui que para baixas frequências, né, ou na banda de passagem, o ganho continua ali praticamente 0 dB, ou seja, deixa passar o sinal sem alteração significativa, e a fase tendendo ali a 0 grau, correto? Conforme a gente vai chegando a frequências maiores, nós temos agora duas frequências, né? A frequência de corte em 795 aproximadamente Hz. Eu acho que esse ponto aqui seria ali o mais próximo, certo? É a frequência que nós calculamos como sendo a frequência de corte mínima. E depois nós temos uma outra que seria em 1592 Hz, né? Ou 1,592 kHz, aonde nós temos agora a mudança do comportamento do filtro, né? Então a fase agora não chega mais a menos 90 graus, na verdade ela não chega nem a menos 45, conforme a nossa análise, certo? E a atenuação do filtro, o ganho dele, no final vai quanto? Tendendo a menos 6 dB, correto? Porque o capacitor vai tendo seu efeito anulado, certo? E nós vamos ter ali o nosso divisor de tensão puramente resistivo, com dois resistores iguais, divide a tensão no meio, e lembre-se, um ganho de meio é igual a, em dB, menos 6 dB. Ou dBV, no caso aqui, já que é um ganho de tensão. E a fase do sinal? Bom, a fase do sinal tende a voltar a ser zero novamente, porque o circuito vai ficando puramente resistivo, já que o efeito da capacitância está sendo anulado. Então esse é o efeito, o filtro passa a baixa, passa a ter uma atenuação limitada. Então agora ele não está atenuando tanto assim o sinal de saída, né? Ele não tem mais aquele menos 20 dB por década para frequências elevadas. E sim, está limitado a menos 6 dB. E agora, para frequências bastante elevadas, o filtro tem uma atenuação limitada. Ou ainda, no caso desse circuito, ajustável, basta variar o valor aqui, né? Posição mecânica do eixo do trimpote, eu vou variar o valor da resistência. Então eu posso atenuar mais ou menos os sinais de alta frequência. É o que nós temos lá no caso dos equalizadores de áudio, onde lá nos rádios nós tínhamos os potenciômetros para fazer o ajuste dos agudos, por exemplo, né? Então tá aí na prática o filtro passa baixa com atenuação limitada ou ajustável. Bom, Jorge, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Então deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo e verifique se você já está inscrito no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas e fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Bom, forte abraço e até logo!